Olá, Paz seja convosco. É com grande alegria que damos as boas-vindas a você em nosso canal. Estamos emocionados por ter você conosco nesta jornada de fé, crescimento espiritual e compartilhamento de experiências com Cristo. Ao inscrever-se em nosso canal, você não apenas se torna parte de nossa comunidade, mas também expressa o desejo de fortalecer sua conexão com o divino. Sabemos que esta caminhada com Cristo é uma jornada única e significativa, e estamos aqui para apoiá-lo em cada passo do caminho. Queremos enfatizar que o empenho e a dedicação são os segredos do sucesso nesta jornada espiritual, assim como em qualquer relacionamento, a proximidade com Deus requer tempo, esforço e um coração aberto. Estamos aqui para fornecer recursos inspiradores, mensagens edificantes e compartilhar o amor transformador de Cristo. Lembre-se, cada momento dedicado à busca espiritual é uma semente plantada em seu coração, e com o tempo, essas sementes florescerão em uma fé forte e resiliente. Que esta jornada seja repleta de descobertas, crescimento e bênçãos divinas. Se precisar de orientação, encorajamento ou quiser compartilhar suas próprias experiências, saiba que nossa comunidade está aqui para apoiá-lo. Juntos, podemos fortalecer uns aos outros na fé e na devoção. Agradecemos por escolher fazer parte desta comunidade dedicada a seguir os passos de Cristo. Que a luz divina guie a cada passo seu nesta caminhada incrível. Que a paz de Cristo esteja sempre com você. Com carinho e gratidão. Neste capítulo, exploramos o protestantismo no Brasil, uma fase crucial para entender as diferentes denominações religiosas no país. Destacamos a metodologia cuidadosa adotada, visando a neutralidade na abordagem das histórias das igrejas. Ao iniciar essa análise, enfocamos os primeiros protestantes no Brasil, examinando a presença durante a colonização e os desafios enfrentados devido à hegemonia católica. Ao abordar os franceses na Guanabara, exploramos a França Antártida como a primeira experiência protestante, liderada por huguenotes em 1555. As ações dos jesuítas desmantelaram essa presença, evidenciando a eficácia da catequese. Mais tarde, examinamos a ocupação holandesa em Pernambuco, destacando o declínio devido a conflitos comerciais e intolerância religiosa. A imigração europeia e o contexto externo marcaram uma nova fase com o governo laico de Dom Pedro II, a substituição do trabalho escravo e a imigração maciça. Os missionários americanos, motivados pela Guerra Civil Americana, iniciaram missões em São Paulo e Rio de Janeiro. A contribuição do protestantismo na formação da identidade brasileira destaca o impacto da imigração na difusão do protestantismo, especialmente com a chegada de alemães, italianos e suíços. O surgimento do pentecostalismo no século XX, representado pela Assembleia de Deus, contribuiu significativamente para a expansão do movimento. Ao refletir sobre essa jornada, consideramos os desafios enfrentados, desde as tentativas frustradas dos franceses até a resistência católica e as dificuldades dos missionários. Essa abordagem busca resgatar as nuances da história do protestantismo no Brasil, oferecendo uma compreensão abrangente de sua contribuição para a identidade religiosa e cultural do país. Convidamos a explorar essas histórias, enriquecendo a compreensão do papel do protestantismo na formação do Brasil contemporâneo. Objetivo da unidade, desafios e abordagem imparcial. Ao nos lançarmos na investigação da história das denominações protestantes no Brasil, deparamo-nos com desafios singulares e nuances que requerem uma abordagem meticulosa. O primeiro desses desafios reside na própria complexidade das diferentes correntes protestantes que moldaram a trajetória religiosa do país. A diversidade de experiências, doutrinas e práticas entre as denominações exige uma análise detalhada e uma compreensão aprofundada para captar a riqueza desse fenômeno. O segundo desafio emerge da própria natureza da história religiosa, muitas vezes marcada por narrativas parciais, visões tendenciosas e interpretações enviesadas. As paixões e as convicções religiosas dos historiadores podem, inadvertidamente, influenciar suas interpretações, resultando em retratos distorcidos das contribuições e dos desafios enfrentados pelas denominações protestantes. Nesse contexto, destacamos a importância crucial de adotar uma abordagem imparcial e abrangente ao explorar essa rica tapeçaria histórica. A imparcialidade não significa a negação das convicções pessoais, mas sim a capacidade de transcender essas convicções para apresentar uma narrativa que reflita a diversidade e a complexidade do protestantismo no Brasil.
Ao buscarmos a imparcialidade, almejamos construir uma narrativa que permita que as diferentes vozes se façam ouvir. Reconhecemos que cada denominação protestante contribuiu de maneira única para a formação do cenário religioso brasileiro, e nosso propósito é dar espaço a essas diversas vozes, sem favorecimentos ou preconceitos. Nossa abordagem abrangente busca ir além de uma visão unilateral, reconhecendo que a história das denominações protestantes é intrinsecamente conectada com a complexidade social, cultural e política do Brasil. Cada capítulo desta unidade é um convite para explorar não apenas os eventos e personalidades, mas também os contextos e as interações que moldaram o desenvolvimento do protestantismo no país. Ao destacar os desafios e a necessidade de uma abordagem imparcial, nosso objetivo é proporcionar uma compreensão mais profunda e enriquecedora da riqueza do protestantismo brasileiro. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada, para desvendar as histórias que, de alguma forma, contribuíram para a construção da identidade religiosa do Brasil. Desafios da pesquisa, navegando por mares controversos. À medida que nos aventuramos na pesquisa da história das denominações protestantes no Brasil, deparamos-nos com desafios intrincados que exigem uma navegação cuidadosa e reflexiva. Um desses desafios fundamentais é a tendência, por parte de alguns escritores, à exaltação apaixonada de suas próprias denominações. Este fenômeno, embora compreensível do ponto de vista do comprometimento pessoal, apresenta o risco de distorcer a objetividade histórica, obscurecendo eventos e práticas que podem ser controversos ou desafiadores. Ao nos propormos a superar esse desafio, a pesquisa adota uma postura de busca pela neutralidade, um caminho que reconhece e enfrenta a parcialidade inerente às narrativas religiosas. A imparcialidade não implica na negação das contribuições positivas de cada denominação, mas na capacidade de reconhecer suas fraquezas e desvios sem receio. Isso é crucial para um retrato mais autêntico e honesto das dinâmicas que moldaram o cenário religioso brasileiro. A busca pela neutralidade não é um exercício de desmerecer as realizações, mas uma maneira de honrar a complexidade e as nuances das experiências protestantes. Enquanto cada denominação pode ter seus momentos de triunfo e crescimento, também enfrentou desafios e cometeu desvios ao longo do caminho. Essa abordagem equilibrada visa proporcionar uma compreensão mais completa e precisa da contribuição de cada grupo para a rica tapeçaria do protestantismo brasileiro. Na trilha desafiadora da pesquisa, encontramos ainda um alicerce sólido nas palavras bíblicas que destacam a natureza falha dos seres humanos. A citação de Romanos 3.23 ecoa como um lembrete constante de que toda instituição humana, incluindo as denominações protestantes, é formada por indivíduos imperfeitos e sujeitos a falhas. Essa perspectiva bíblica oferece uma lente através da qual podemos entender e contextualizar as fragilidades das denominações, buscando uma visão mais profunda e compassiva de sua jornada histórica. Em suma, ao enfrentarmos os desafios inerentes à pesquisa, comprometemo-nos a navegar por mares controversos com uma bússola guiada pela imparcialidade, pela honestidade e pela compreensão da natureza humana. É nesse espírito que nos lançamos à exploração das páginas da história do protestantismo no Brasil, cientes de que cada desafio é uma oportunidade de aprimorar nossa compreensão e apreciação das complexidades desse fenômeno religioso. Nos caminhos da metodologia, entendendo nossas escolhas. Ao mergulharmos nos meandros da metodologia adotada para desbravar a história das denominações protestantes no Brasil, encontramos uma abordagem cuidadosamente elaborada, moldada por princípios que buscam garantir uma narrativa rica, equilibrada e, acima de tudo, fiel aos eventos que moldaram o cenário religioso no país. Em meio à vastidão de informações e interpretações que permeiam o universo protestante, uma escolha metodológica fundamental foi a síntese criteriosa das abordagens utilizadas. Reconhecendo a tendência comum de escritores de exaltarem suas próprias denominações, a pesquisa empreendeu um esforço consciente para não se deixar envolver por vieses partidários. Este compromisso reflete a busca por uma narrativa que vá além das fronteiras denominacionais, permitindo que a história se desdobre com a riqueza e a complexidade que merece. A metodologia adotada também se propõe a proporcionar uma visão mais neutra dos evangélicos no Brasil. Nesse sentido, as escolhas metodológicas evitam a promoção exacerbada de determinada denominação em detrimento de outras, buscando, ao invés disso, capturar a diversidade e os matizes que compõem o panorama protestante no país.
Essa visão equânime não nega as singularidades de cada grupo, mas procura apresentá-las de maneira equilibrada, permitindo que o leitor se aprofunde na compreensão das diferentes expressões do protestantismo brasileiro. No intuito de alçar voos mais amplos na compreensão do fenômeno evangélico, a pesquisa abraça uma abordagem interdisciplinar. A inclusão de obras não apenas de historiadores, mas também de sociólogos e até mesmo de protestantes com uma visão global, oferece um leque mais amplo de perspectivas. Essa diversidade de olhares contribui para enriquecer o entendimento sobre o impacto e evolução do protestantismo no Brasil, lançando luz sobre facetas que podem escapar a uma análise mais restrita. Assim, nos conduzimos pelos caminhos da metodologia com o propósito claro de construir uma narrativa sólida, ancorada na imparcialidade, na diversidade de perspectivas e na busca incansável pela compreensão genuína dos eventos que moldaram a trajetória do protestantismo em solo brasileiro. Cientes da responsabilidade que recaía sobre cada escolha metodológica, avançamos com o compromisso de apresentar uma história que ressoe com a verdade dos fatos e a complexidade da experiência evangélica no Brasil. Em busca da imparcialidade, uma apologia à neutralidade. Ao nos aventurarmos pela intricada teia da história das denominações protestantes no Brasil, somos guiados por uma bússola moral que aponta para a verdade, para além das linhas denominacionais. Nesse contexto, emerge a necessidade premente de uma apologia à neutralidade, uma reflexão sincera sobre os desafios inerentes a esse compromisso. O historiador, imerso nas próprias crenças e identidade como protestante pentecostal, enfrenta uma jornada de autoexame. A consciência de que a lealdade denominacional pode obscurecer a objetividade é o ponto de partida para essa reflexão. A autocrítica, como bússola moral, torna-se essencial para evitar que as predileções pessoais contaminem a fidedignidade dos eventos narrados. No reconhecimento destes desafios, o historiador se depara com a complexidade inerente a assumir uma postura imparcial. O compromisso com a verdade histórica muitas vezes colide com a lealdade denominacional, exigindo uma delimitação clara entre a fé pessoal e a análise histórica. É um equilíbrio delicado, uma dança sutil entre o respeito pelas convicções individuais e o compromisso com a integridade histórica. Assim, neste convite para iniciar o estudo, é imperativo compreender que a neutralidade não implica na negação das convicções religiosas do historiador, mas na habilidade de transcender essas barreiras pessoais em prol de uma narrativa imparcial e abrangente. Convidamos todos os exploradores dessa jornada histórica a mergulharem nas águas complexas do protestantismo no Brasil, reconhecendo que a neutralidade é uma ferramenta indispensável para desvendar as camadas mais profundas desse fenômeno multifacetado. Que cada página seja um convite à reflexão, uma busca constante pela verdade, e que a imparcialidade, como farol ético, ilumine nosso caminho rumo à compreensão plena desse capítulo fascinante da história brasileira. Os primeiros protestantes no Brasil, uma jornada no período colonial. Antes de mergulharmos nas águas da história dos primeiros protestantes no Brasil, é essencial lançarmos um olhar sobre o contexto do período colonial, uma época marcada por intricadas relações entre as potências europeias, o Novo Mundo e os desafios inerentes à colonização. O solo brasileiro, inicialmente testemunha de esforços exploratórios e coloniais portugueses, viu-se posteriormente moldado pela presença de outras nações europeias. No entanto, enquanto as navegações se desenrolavam, a influência majoritária era a do catolicismo, enraizado nas políticas do padroado e mantendo uma hegemonia religiosa. A presença protestante, embora desde o início da colonização, enfrentou obstáculos significativos. A Contra-Reforma e a Inquisição, instrumentos poderosos da Igreja Católica, lançaram uma sombra sobre qualquer tentativa de disseminação de ideias reformistas. O fervor religioso da época, muitas vezes manifestado em perseguições e intolerância, dificultou a proliferação do protestantismo no Brasil. Esse período inicial, permeado pela tensão entre as potências colonizadoras e as disputas teológicas europeias, moldou o terreno no qual as sementes do protestantismo foram plantadas no solo brasileiro. A narrativa que se desenrola é uma interseção de fé, desafios e resistência, e é essa história que nos propomos explorar em detalhes. Convidamos todos a embarcar nessa jornada, onde cada capítulo revela não apenas os passos dos primeiros protestantes, mas também os contornos desafiadores do contexto histórico que influenciou profundamente o curso dessa trajetória. Os franceses na Guanabara, 1555 Nicolau Durand de Videgaignon e a tentativa de colonização protestante.
Em meados do século XVI, mais precisamente em 1555, Nicolau Durand de Villegaignon, um experiente militar e católico, vislumbrou a oportunidade de estabelecer uma colônia na região da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Essa empreitada, conhecida como França Antártida, marcou não apenas uma tentativa de colonização, mas também a primeira experiência missionária protestante no Brasil. Villegaignon, apesar de sua fé católica, encontrou apoio entre católicos e protestantes para financiar sua expedição. Sua disposição em proporcionar liberdade religiosa atraiu seguidores reformados, principalmente calvinistas, conhecidos como huguenotes. A mistura de católicos e protestantes na colônia logo revelou desafios teológicos e a divergência sobre questões doutrinárias. A Guanabara tornou-se palco de dificuldades, desde a escassez de recursos até conflitos internos. O regime de trabalho rígido imposto por Villegaignon gerou revoltas, e desentendimentos teológicos exacerbaram as tensões. A busca por uma convivência pacífica entre católicos e protestantes logo desmoronou, resultando na expulsão dos huguenotes da França Antártida. A relevância da França Antártida transcende suas dificuldades e seu efêmero período de existência. Ela se destaca como a primeira experiência missionária protestante no Brasil. A tentativa de estabelecer uma comunidade reformada em solo brasileiro trouxe à tona não apenas questões teológicas, mas também revelou a resistência e as adversidades enfrentadas pelos primeiros protestantes. Nessa fase inicial da história brasileira, a França Antártida deixa um legado que ecoa através dos séculos, marcando o início de um capítulo complexo e fascinante da presença protestante em terras tupiniquins. Impacto da França Antártida, uma discussão sobre sua relevância histórica. A efêmera existência da França Antártida gerou um impacto significativo, tanto em termos históricos quanto religiosos, proporcionando uma discussão sobre sua relevância relativa no contexto da colonização brasileira. O confronto entre católicos e protestantes. A presença de huguenotes na Guanabara desencadeou um cenário de conflito religioso. A tentativa de convivência pacífica entre católicos e protestantes, liderada por Nicolau Durand de Villegaignon, resultou em desentendimentos teológicos e tensões internas. A expulsão dos huguenotes evidenciou as adversidades de se estabelecer uma comunidade religiosa diversificada em solo brasileiro. O papel dos jesuítas na reação católica. Diante do desafio representado pelos protestantes, os jesuítas emergiram como protagonistas na apaziguação e catequese indígena. A Companhia de Jesus, liderada por Inácio de Loyola, desempenhou um papel crucial na restauração do domínio católico na região. Esse confronto ideológico e religioso lançou as bases para as atividades missionárias dos jesuítas no Brasil. O surgimento do primeiro culto protestante fora da Europa. A presença dos huguenotes na Guanabara representa um marco histórico, pois testemunhamos o surgimento do primeiro culto protestante fora da Europa. Mesmo que tenha sido efêmero e repleto de desafios, esse evento sinalizou um novo capítulo na disseminação do protestantismo pelo mundo, influenciando as futuras dinâmicas religiosas no Brasil e em outras partes do continente. Em suma, a França Antártida, embora tenha sido derrotada e apagada da geografia brasileira, deixou um legado que reverbera na história religiosa e cultural do país. Sua importância vai além do curto período de sua existência, influenciando a forma como as comunidades religiosas interagiram e moldaram a narrativa da fé no Brasil colonial. Os holandeses em Pernambuco, de 1630 a 1654, uma saga de tentativas e consequências. Durante o século XVII, os holandeses empreenderam esforços ambiciosos para estabelecer entrepostos comerciais no Nordeste brasileiro, notadamente em Pernambuco, uma região estratégica devido à produção açucareira. Tentativas holandesas de estabelecer entrepostos. Os holandeses, liderados por Maurício de Nassau, vislumbraram em Pernambuco a oportunidade de consolidar um domínio que lhes garantisse acesso ao lucrativo comércio de açúcar. Suas tentativas iniciais envolveram acordos comerciais e alianças temporárias com senhores de engenho locais, mas essas alianças eram frágeis, dada a complexa teia de interesses na região. Sucesso inicial e declínio devido a conflitos com produtores de açúcar. A ocupação holandesa inicial foi marcada por um sucesso relativo. Nassau implementou políticas tolerantes e promoveu uma administração que, em muitos aspectos, contrastava com a dominação ibérica.
No entanto, os conflitos entre os interesses holandeses e os produtores de açúcar locais tornaram-se inevitáveis. A imposição de taxas e regulamentações desfavoráveis levou a um declínio nas relações, resultando em hostilidades crescentes. Expulsão dos holandeses e suas consequências. A resistência local, liderada por figuras como João Fernandes Vieira, culminou na expulsão dos holandeses em 1654. Esse episódio teve consequências profundas para a região e para a história do Brasil colonial. A restauração do domínio português não significou um retorno incondicional à antiga ordem, ao contrário, trouxe mudanças políticas e sociais que ecoaram por gerações. A saga dos holandeses em Pernambuco é uma narrativa complexa de ambições comerciais, choques culturais e resistência local. Esses eventos moldaram as dinâmicas sociais e políticas na região, deixando um legado que ressoa na história do Brasil. Consequências da ocupação holandesa, um legado complexo na colônia brasileira. A ocupação holandesa em Pernambuco, ocorrida entre 1630 e 1654, teve repercussões significativas que moldaram o cenário colonial brasileiro. Ao analisar as consequências desse episódio, é possível destacar alguns pontos cruciais. Primeiro, comparação com a experiência francesa. Ao contrastar a ocupação holandesa com a experiência francesa na Guanabara, torna-se evidente que ambas as investidas protestantes encontraram desafios significativos, mas os resultados foram distintos. Enquanto os franceses enfrentaram desentendimentos teológicos e foram expulsos, os holandeses conseguiram uma ocupação temporária, mas enfrentaram resistência que resultou em sua expulsão. Segundo, a eficiência jesuíta em apagar os rastros protestantes. Os jesuítas desempenharam um papel crucial na restauração da hegemonia católica após a saída dos holandeses. Sua habilidade em apagar os rastros protestantes, por meio da catequese intensiva e da pacificação das populações indígenas, contribuiu para restabelecer a predominância do catolicismo na região. Essa eficiência jesuíta não apenas restaurou a ortodoxia religiosa, mas também fortaleceu a influência da Igreja Católica no contexto colonial. Terceiro, encerramento da experiência protestante no Brasil colonial. A expulsão dos holandeses marcou o fim efetivo da presença protestante no Brasil colonial. Embora tenham deixado um impacto duradouro, as tentativas subsequentes de estabelecer comunidades protestantes significativas foram limitadas. O Brasil, em grande parte, permaneceu sob a influência predominante do catolicismo, moldando assim sua identidade religiosa ao longo dos séculos. A saga da ocupação holandesa e suas consequências evidenciam a complexidade das dinâmicas religiosas e culturais na história do Brasil colonial. A interação entre diferentes tradições e a resistência local deixaram um legado que continua a ser explorado e compreendido na construção da narrativa histórica do país. Imigração europeia e contexto externo, um cenário propício ao protestantismo no Brasil. No século XIX, o Brasil experimentou transformações significativas que influenciaram diretamente o panorama religioso do país. Três fatores fundamentais contribuíram para a propagação do protestantismo nesse período, destacando a dinâmica entre o contexto externo e as mudanças internas. Primeiro, governo laico e a abolição da escravidão. O advento de um governo laico foi um marco crucial, proporcionando um ambiente propício à diversidade religiosa. A substituição gradual da escravidão pelo trabalho assalariado alterou a estrutura social, criando condições para a disseminação de novas correntes religiosas, incluindo o protestantismo. A liberdade de crença e a separação entre Estado e Igreja abriram caminho para a multiplicidade de expressões religiosas. Segundo, imigração europeia como propulsora. A chegada massiva de imigrantes europeus também desempenhou um papel crucial. Com diferentes tradições religiosas trazidas por esses imigrantes, houve uma diversificação do cenário religioso, proporcionando terreno fértil para o florescimento de comunidades protestantes. A pluralidade de origens étnicas e culturais entre os imigrantes contribuiu para a formação de congregações protestantes, enriquecendo a tapeçaria religiosa do Brasil. Terceiro, chegada de missionários americanos durante a Guerra Civil Americana. O contexto internacional, especificamente a Guerra Civil Americana, teve impactos diretos na dinâmica religiosa brasileira. Missionários americanos, motivados por questões ideológicas e os desdobramentos do conflito em seu país, dirigiram seu olhar para o Brasil.
Sua presença influenciou a disseminação do protestantismo, trazendo consigo diferentes tradições e interpretações teológicas. A colaboração entre missionários e comunidades locais resultou na fundação de diversas igrejas protestantes. Esse período de transformações e interações entre fatores internos e externos foi crucial para a expansão do protestantismo no Brasil. A imigração, o ambiente político e as conexões internacionais desempenharam papéis entrelaçados na construção do cenário religioso diversificado que caracteriza o país nos dias de hoje. A imigração e a chegada dos primeiros missionários, um novo capítulo religioso no Brasil. No século XIX, o Brasil testemunhou um influxo significativo de imigrantes europeus, desencadeando uma série de transformações sociais, econômicas e, notavelmente, religiosas. A imigração teve um impacto profundo na formação de colônias e na construção de uma nova realidade religiosa no país. Impacto da imigração europeia e formação de colônias. A chegada massiva de imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos, desempenhou um papel crucial na diversificação cultural e religiosa do Brasil. Esses grupos étnicos trouxeram consigo suas tradições, incluindo diferentes vertentes do cristianismo. A formação de colônias específicas por esses imigrantes contribuiu para a preservação de suas práticas religiosas, criando enclaves onde o protestantismo encontraria solo fértil. Governo de Dom Pedro II e abertura para outras religiões. O reinado de Dom Pedro II foi marcado por uma abertura gradual para a diversidade religiosa. O governo laico estabelecido nesse período representou um afastamento da tradicional influência da Igreja Católica. Essa mudança política favoreceu a aceitação de diferentes crenças, proporcionando um ambiente mais receptivo para a chegada de missões protestantes e a formação de comunidades religiosas alternativas. Chegada dos missionários americanos durante a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana, travada entre 1861 e 1865, teve repercussões globais, inclusive no Brasil. Durante esse período conturbado, missionários protestantes americanos, motivados por ideais religiosos e sociais, buscaram novos campos para suas atividades missionárias. O Brasil, com sua atmosfera de mudança e relativa abertura religiosa, tornou-se um destino atrativo. A chegada desses missionários durante e após a guerra marcou o início de uma nova era para o protestantismo no Brasil, deixando uma impressão duradoura na paisagem religiosa nacional. Assim, a imigração europeia e a chegada dos primeiros missionários desencadearam uma série de eventos que moldaram o cenário religioso brasileiro, abrindo caminho para a diversidade e pluralidade que caracterizam a rica tapeçaria religiosa do país. Desafios e mudanças na evangelização, uma jornada de transformações religiosas. Ao longo da história da evangelização protestante no Brasil, os missionários americanos enfrentaram uma série de desafios marcantes, moldando a abordagem missionária e influenciando significativamente o crescimento do protestantismo em terras brasileiras. Desafios enfrentados pelos missionários americanos. Os missionários americanos, ao chegarem ao Brasil, depararam-se com desafios únicos e multifacetados. A barreira linguística, as diferenças culturais e a resistência arraigada ao novo credo religioso eram obstáculos significativos. Além disso, a presença dominante do catolicismo impôs um contexto desafiador, demandando sensibilidade cultural e estratégias inovadoras para penetrar nas comunidades locais. Mudanças na abordagem com a chegada de líderes brasileiros. Com o tempo, os missionários adaptaram suas abordagens em resposta aos desafios encontrados. A colaboração e treinamento de líderes brasileiros tornaram-se essenciais para superar as barreiras culturais e linguísticas. A ascensão de líderes religiosos locais, compreendendo as nuances da sociedade brasileira, facilitou a comunicação eficaz do Evangelho e a integração das práticas religiosas protestantes na realidade cotidiana do povo brasileiro. Crescimento do protestantismo em São Paulo e Rio de Janeiro. O século XX testemunhou um notável crescimento do protestantismo, concentrando-se particularmente nas áreas urbanas de São Paulo e Rio de Janeiro. A industrialização e urbanização dessas regiões proporcionaram um terreno fértil para a disseminação das novas ideias religiosas. O protestantismo, agora liderado não apenas por estrangeiros, mas por líderes locais, encontrou aceitação crescente entre a população urbana, marcando um ponto de virada na trajetória religiosa do Brasil.
Em resumo, a evolução da evangelização no Brasil é uma narrativa rica em desafios superados e mudanças significativas. Desde os desafios enfrentados pelos missionários americanos até a adaptação da abordagem com a chegada de líderes brasileiros, culminando no crescimento expressivo do protestantismo em centros urbanos-chave, cada capítulo dessa história contribuiu para a complexa trama da fé protestante no Brasil. Crescimento do protestantismo no Brasil, uma expansão notável e transformadora. À medida que o século XX avançava, o protestantismo experimentava um notável crescimento em terras brasileiras, marcando uma mudança paradigmática na paisagem religiosa do país. Expansão geográfica e demográfica das igrejas protestantes. A expansão do protestantismo no Brasil não se limitou apenas às fronteiras geográficas, mas também encontrou espaço nos corações e mentes de diversas comunidades. Igrejas protestantes, com suas variadas tradições e doutrinas, proliferaram em várias regiões do país. Desde o norte até o sul, do litoral ao interior, as igrejas protestantes estabeleceram presença, contribuindo para a diversidade religiosa do Brasil. Esse crescimento demográfico das igrejas protestantes refletiu-se na atração de membros de diferentes estratos sociais. O protestantismo, que inicialmente se estabeleceu predominantemente entre as classes médias e altas, expandiu suas fileiras, alcançando também as camadas mais populares da sociedade. Esse fenômeno revela não apenas a expansão geográfica, mas uma inclusividade social que caracterizou o crescimento do protestantismo. Destaque para São Paulo como o principal núcleo protestante. São Paulo emergiu como o epicentro desse crescimento, tornando-se o principal núcleo do protestantismo no Brasil. A industrialização e urbanização intensas contribuíram para a receptividade da população paulistana às novas correntes religiosas. A cidade, caracterizada por sua diversidade étnica e cultural, abraçou as diversas vertentes do protestantismo, transformando-se em um microcosmo do fenômeno que se desenrolava em todo o país. O crescimento do protestantismo em São Paulo não foi apenas numérico, foi também cultural e social. A presença protestante influenciou práticas cotidianas, moldou tradições familiares e contribuiu para a construção da identidade religiosa da cidade. São Paulo, portanto, não era apenas um centro geográfico, mas um catalisador cultural que impulsionou o protestantismo para o centro da vida brasileira. Em síntese, o crescimento do protestantismo no Brasil transcendeu a mera expansão numérica. Foi um fenômeno multifacetado, envolvendo mudanças demográficas, inclusividade social e a consolidação de núcleos-chave, com São Paulo desempenhando um papel proeminente nesse processo dinâmico. Desafios e transformações na evangelização brasileira, o impacto profundo das missões americanas. O século XX testemunhou uma fase crucial na expansão do protestantismo no Brasil, com o impacto das missões americanas moldando não apenas a paisagem religiosa, mas também a identidade cultural e social do país. Impacto das missões americanas e a interpretação dos brasileiros. As missões americanas desempenharam um papel central na propagação do protestantismo no Brasil. Contudo, seu impacto foi além do campo estritamente religioso. A presença dos missionários dos Estados Unidos trouxe consigo uma interpretação particular da fé cristã, muitas vezes moldada por contextos culturais e sociais distintos. Os brasileiros, ao absorverem essa abordagem americanizada, confrontaram não apenas uma nova fé, mas também uma nova visão de mundo. Essa fusão de culturas, embora tenha sido fundamental para a disseminação do protestantismo, não ocorreu sem desafios. A necessidade de conciliar as tradições religiosas brasileiras com a interpretação dos missionários trouxe à tona questões de adaptação e respeito mútuo. A complexidade dessa interação entre culturas delineou não apenas o crescimento do protestantismo, mas também a formação de uma identidade religiosa sincrética, marcada pela interseção de diferentes tradições. Considerações sobre a visão americanizada dos missionários. A visão americanizada dos missionários introduziu uma abordagem específica da fé e da prática religiosa. Questões como liturgia, música sacra e estilo de culto foram permeadas pela influência cultural dos Estados Unidos. Enquanto alguns brasileiros acolhiam essas mudanças como parte integrante da fé protestante, outros viam isso com reserva, percebendo a necessidade de preservar as raízes culturais locais. Essa tensão entre a visão estrangeira dos missionários e a preservação da identidade cultural brasileira tornou-se um elemento importante na trajetória do protestantismo no país.
Os desafios associados à assimilação de uma abordagem religiosa estrangeira sem perder a autenticidade cultural foram inerentes ao processo de crescimento e transformação. Mudanças na abordagem com líderes brasileiros. Com o tempo, a evangelização no Brasil experimentou uma mudança significativa na abordagem, à medida que líderes brasileiros emergiram como figuras-chave na condução das comunidades protestantes. Essa transição, muitas vezes marcada por uma reinterpretação da fé à luz da cultura local, contribuiu para uma maior aceitação e integração do protestantismo na sociedade brasileira. Os líderes brasileiros trouxeram uma perspectiva única, conectando a fé protestante com as realidades culturais e sociais do Brasil. Essa mudança não apenas facilitou a aceitação mais ampla do protestantismo, mas também desempenhou um papel vital na construção de uma identidade religiosa mais genuína e arraigada na diversidade brasileira. Em resumo, os desafios e transformações enfrentados durante o processo de expansão do protestantismo no Brasil foram intrincados, refletindo a interação complexa entre culturas e visões de mundo. O impacto das missões americanas, a interpretação americanizada dos missionários e a transição para uma abordagem liderada por brasileiros foram elementos cruciais nessa jornada de fé e adaptação. Contexto histórico e religioso, o impacto da secularização do Estado e o fim do padroado. Ao analisarmos o contexto histórico e religioso do Brasil, é fundamental compreender a relação intrincada entre a secularização do Estado e as transformações no cenário religioso ao longo do tempo. Um dos momentos-chave nessa evolução foi o fim do padroado, um sistema no qual a Igreja Católica detinha grande influência e conexão direta com o poder estatal. Relação entre a secularização do Estado e o fim do padroado. A secularização do Estado, marcada pela separação entre assuntos governamentais e questões religiosas, representou um ponto de virada significativo na história brasileira. Antes desse processo, o padroado conferia à Igreja Católica uma posição privilegiada, moldando as políticas religiosas e influenciando diretamente as práticas e crenças da sociedade. A abolição desse sistema, muitas vezes ligada a movimentos de independência e reformas políticas, trouxe consigo uma reconfiguração profunda nas dinâmicas entre Estado e Igreja. A ruptura do padroado não apenas retirou o controle estatal sobre as práticas religiosas, mas também abriu espaço para a diversificação e multiplicação de expressões de fé. A ascensão de diferentes denominações religiosas, incluindo o protestantismo, foi facilitada pela liberdade religiosa resultante da secularização do Estado. Transformações no cenário religioso brasileiro ao longo do tempo. As transformações no cenário religioso brasileiro foram marcadas por uma diversidade crescente de crenças e práticas. A liberdade religiosa, antes restringida pelo sistema do padroado, possibilitou o florescimento de diversas expressões espirituais. O protestantismo, em particular, encontrou terreno fértil para crescer e se estabelecer como uma força significativa no panorama religioso do país. Além disso, a secularização do Estado influenciou a forma como as instituições religiosas interagiam com a sociedade. A Igreja Católica, antes fortemente ligada às estruturas estatais, teve que se adaptar a um novo papel em um ambiente mais pluralista. Enquanto isso, novas denominações protestantes, com suas abordagens muitas vezes inovadoras e adaptáveis, ganharam destaque. Consolidação do governo laico como facilitador para o protestantismo. A consolidação do governo laico, caracterizado pela separação clara entre as esferas religiosa e governamental, tornou-se um facilitador crucial para o crescimento do protestantismo. Ao abraçar a diversidade religiosa e garantir a liberdade de crença, o Estado proporcionou um ambiente propício para a expansão das igrejas protestantes. Esse novo contexto permitiu que as comunidades protestantes se estabelecessem, crescessem e se integrassem de maneira mais orgânica na sociedade brasileira. A liberdade religiosa, aliada à neutralidade do Estado em assuntos de fé, criou as condições para uma convivência mais harmoniosa entre diferentes tradições religiosas, contribuindo para a riqueza e complexidade do cenário religioso brasileiro contemporâneo. Em resumo, a relação entre a secularização do Estado, o fim do padroado e as transformações no cenário religioso brasileiro desempenhou um papel fundamental na configuração do ambiente que propiciou o crescimento do protestantismo no país. Esses elementos não apenas alteraram a dinâmica entre Estado e Igreja, mas também influenciaram profundamente a diversidade e a vitalidade das expressões religiosas no Brasil.
Reflexões sobre a tolerância religiosa, uma jornada pelo século XIX até os dias atuais. Opinião de jornalista do século XIX sobre a tolerância religiosa. Ao mergulharmos nas páginas amareladas dos jornais do século XIX, deparamo-nos com uma riqueza de opiniões e debates que moldaram a compreensão da tolerância religiosa na época. Em um período marcado por mudanças sociais e transformações ideológicas, as relações entre católicos e protestantes eram frequentemente palco de intensos debates e, por vezes, conflitos. O olhar aguçado de jornalistas da época oferece uma perspectiva única sobre essas dinâmicas. Um jornalista do século XIX, cujas palavras ecoam através do tempo, expressou sua visão sobre a tolerância religiosa como um pilar essencial para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica. Em suas reflexões, destacou a importância de respeitar as diferenças de crenças, reconhecendo que a diversidade religiosa enriquece a tapeçaria cultural de uma nação. No entanto, também levantou questões sobre os desafios enfrentados na prática desse princípio, especialmente em um contexto histórico permeado por tensões confessionais. Reflexões sobre a relação entre católicos e protestantes na época e na atualidade. Ao trazer essa discussão para os dias atuais, somos convidados a refletir sobre como a dinâmica entre católicos e protestantes evoluiu. A história, marcada por momentos de intolerância e disputas teológicas, também testemunhou progressos rumo a uma convivência mais respeitosa. O diálogo interreligioso, impulsionado por líderes e comunidades comprometidas, tem contribuído para a construção de pontes de entendimento e cooperação. Entretanto, desafios persistentes e novos surgem em um mundo cada vez mais interconectado. A tolerância religiosa continua a ser uma busca constante, e as reflexões sobre a relação entre diferentes tradições cristãs se tornam ainda mais relevantes em uma sociedade globalizada. Estímulo para discussões em sala de aula. Como educadores e estudantes, somos chamados a trazer essas reflexões para o contexto da sala de aula. Ao explorar as opiniões de jornalistas do século XIX e conectar essas ideias com os desafios e oportunidades da atualidade, podemos promover um diálogo enriquecedor. A sala de aula torna-se um espaço propício para questionar preconceitos, fomentar a empatia e cultivar um ambiente onde a diversidade religiosa é compreendida e respeitada. Nesse sentido, o estudo da tolerância religiosa não é apenas uma viagem pelo passado, mas uma jornada contínua para construir sociedades mais inclusivas e compreensivas. Cada geração contribui para esse processo, moldando um futuro onde o respeito às diferenças de crença é um alicerce inabalável. Conclusão: transformações e reflexões sobre o cenário religioso no Brasil. Ao encerrarmos nossa jornada através deste capítulo dedicado à história das denominações protestantes no Brasil, é imperativo recapitular os principais pontos que delinearam essa rica narrativa. Testemunhamos uma tapeçaria complexa, entrelaçada por desafios, conquistas e a intrínseca relação entre as transformações religiosas e os eventos históricos do país. A história das denominações protestantes no Brasil emerge como um fenômeno multifacetado, moldado por uma interação dinâmica entre fatores internos e externos. Desde as tentativas coloniais francesas e holandesas até a imigração europeia e a chegada dos missionários americanos, cada capítulo desvendou novas camadas dessa narrativa. A transformação do cenário religioso. O fio condutor que perpassa todo esse contexto é a metamorfose do cenário religioso brasileiro. De um ambiente inicialmente dominado pela influência católica, testemunhamos a ascensão e a expansão gradual das denominações protestantes. Essa transformação não é apenas numérica, mas também cultural e social, impactando as percepções, práticas e estruturas sociais. Desafios enfrentados e mudanças propiciadas. Os desafios enfrentados ao longo da história, desde as tensões coloniais até as nuances da evangelização contemporânea, contribuíram para a formação de uma identidade única para o protestantismo brasileiro. A interação entre missionários estrangeiros e líderes locais, marcada por momentos de conflito e colaboração, desempenhou um papel crucial nesse processo. Reflexões sobre tolerância religiosa. Além disso, ao explorarmos as reflexões sobre a tolerância religiosa, conectamos as narrativas do passado com os desafios atuais. O século XIX, com suas discussões sobre respeito às diferenças, serve como um espelho para a sociedade contemporânea, incitando-nos a considerar como as visões do passado ecoam nas dinâmicas interreligiosas do presente. Convite à continuidade da reflexão.
Encerramos este capítulo não como um ponto final, mas como um convite à continuidade da reflexão e do diálogo. A transformação do cenário religioso no Brasil é uma jornada em constante evolução, influenciada por diversos elementos sociais, culturais e políticos. Cada geração contribui para essa história, moldando o panorama religioso de maneiras únicas. Desafios futuros e oportunidades. Enquanto contemplamos o caminho percorrido, somos também desafiados a vislumbrar o futuro. Como as denominações protestantes continuarão a se adaptar e influenciar a sociedade brasileira? Quais desafios e oportunidades surgirão nas próximas décadas? Essas são perguntas que ecoam, aguardando as vozes das gerações futuras para acrescentar novos capítulos a essa fascinante narrativa. Nossa jornada pela história das denominações protestantes no Brasil é, portanto, uma celebração da complexidade e da diversidade que caracterizam o cenário religioso brasileiro. Que as lições do passado inspirem a construção de um futuro onde o respeito, a compreensão e a coexistência pacífica sejam os alicerces de uma sociedade verdadeiramente plural. Agora vamos para exercícios práticos para melhor entendimento deste capítulo. Pergunta 1. Mesmo não sendo muito divulgado pela historiografia, existiram algumas tentativas de implantar colônias protestantes no período colonial no Brasil. Qual destas colônias não foi protestante? Resposta: B. Os franceses na Guanabara. Os franceses na Guanabara não eram protestantes, mas católicos. A tentativa de colonização ocorreu em 1555 por Nicolau Durand de Villegaignon. Pergunta 2. A imigração europeia ao Brasil só foi possível por causa do fim de uma prática abominável para nossa história. Esta imigração possibilitou a entrada livre de protestantes europeus. Qual prática foi extinta? Resposta: C. A escravidão. O fim da escravidão possibilitou a entrada livre de imigrantes europeus no Brasil, incluindo protestantes. Pergunta 3. A família real portuguesa em suas 3 gerações no Brasil foi fundamental para a abertura das fronteiras para os protestantes de maneira mais efetiva. Dom Pedro II possibilitou pela primeira vez outros cultos que não o católico e Dom João VI. Resposta: A. Abriu as fronteiras do Brasil para o comércio com europeus. Dom João VI abriu os portos brasileiros ao comércio com outras nações em 1808, fomentando relações comerciais. Dom Pedro II, por sua vez, permitiu maior liberdade religiosa. Pergunta 4. Explique por que a Guerra de Secessão Americana foi importante para o protestantismo brasileiro, conforme Kider. Resposta: A. Guerra de Secessão Americana foi crucial para o protestantismo brasileiro porque durante esse período, muitos missionários americanos vieram para o Brasil como resultado da instabilidade nos Estados Unidos. A presença desses missionários teve um impacto significativo no crescimento e na propagação do protestantismo no Brasil ***. Pergunta 5. Por que as tentativas de instalar colônias protestantes no país fracassaram? Resposta: diversos fatores contribuíram para o fracasso das tentativas de instalar colônias protestantes no Brasil, incluindo conflitos com as autoridades coloniais, resistência local, disputas teológicas, dificuldades logísticas e, em alguns casos, a expulsão pelos colonizadores católicos. As condições adversas e a resistência cultural e religiosa tornaram difícil o estabelecimento duradouro de colônias protestantes durante o período colonial ***. Prezados irmãos e irmãs, é com profunda gratidão que encerramos este capítulo, reconhecendo o empenho e a dedicação de cada um de vocês na jornada deste estudo. Que Deus abençoe ricamente o ministério que compartilhamos, capacitando-nos a servir às necessidades daqueles a quem atendemos. Agradecemos por sua participação ativa e compromisso. Cada momento de estudo e reflexão fortalece nossa fé e enriquece nosso entendimento das complexidades da história das denominações protestantes no Brasil. Convidamos a todos a renovar seu compromisso, inscrevendo-se novamente no canal. Através dessa comunidade, fortalecemos nossos laços e promovemos a troca de conhecimento e experiência. Juntos, crescemos em fé e compreensão. Não deixem de verificar o conteúdo do nosso canal, cujo link está descrito abaixo. Lá, encontrará recursos valiosos para continuar aprofundando seu conhecimento. Aguardamos ansiosamente nosso próximo encontro,
onde continuaremos a jornada do curso de Teologia. Que Deus os abençoe abundantemente, guiando-nos e iluminando nossos corações com sua sabedoria divina.